Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10h40 neste dia 9 de março de 2022, uma quarta-feira, e nós começamos falando sobre guerra entre Ucrânia e Rússia, e nós vamos continuar falando desse assunto, porque está conosco agora o pesquisador especialista em imagens, Jack Brandão, e nós vamos discutir o que é a verdade numa guerra, o que é mentira, como lidar com as fake news. Eu quero lembrar aqui, começar esse bate-papo falando, não sei se o Edson chegou a ver, eu vi vários jornais dando matéria, e eu li sobre isso, que a Miss ucraniana teria pego em armas e teria ido para a guerra. E ontem o jornal O Globo trouxe uma matéria dizendo que era fake news. E quem vai falar conosco sobre isso é o professor, eu vou chamar de professor, né, pesquisador, porque ele é especialista em imagens, ele acaba estudando isso e ele vai nos contar um pouco como que está esta narrativa entre Ucrânia e Rússia, e quem que é o vilão, quem é o mocinho, ou se não existe mocinho e vilão, mas na verdade é todo mundo, os dois países tentando aí fazer valer os seus direitos. Bom dia. Bom dia. E aí, como que nós estamos? Dentro daquilo que o senhor está estudando sobre a Rússia e a Ucrânia, me passa para a gente um panorama geral daquilo que o senhor está vendo em relação a essas 2 semanas de guerra, em relação a essa questão das imagens. Bom, é muito importante nós lembrarmos sempre que as imagens, elas têm um poder muito sobre a humanidade. E quando eu digo isso, nós não podemos nos esquecer que o homem é aquilo que eu chamo de iconotrópico. O que isso quer dizer? Nós buscamos, nós ansiamos imagens continuamente, da mesma maneira, por exemplo, que as plantas buscam a luz solar, nós buscamos imagem. É óbvio que ao saber disso, muitas pessoas usam deste poder imagético para aliciar ou para levar determinadas pessoas a determinados, como é que eu posso dizer, pensamentos e opiniões. Com a guerra, ou com as guerras, não é diferente. Ainda mais nesta guerra, que é aquilo que a gente comenta há muito tempo, é a grande primeira guerra, vamos dizer assim, do século XXI. Na academia, eu já dizia isso há muito tempo, que nós já estávamos no ano de 2021, ou seja, nós já estamos há 2 décadas, 2022, há 2 décadas sem uma guerra. E isso é algo muito estranho, principalmente tendo em vista que a indústria bélica é uma indústria extremamente poderosa e é um lobby muito grande. Daí nós temos a própria questão da Rússia e da Ucrânia. Nós não podemos esquecer que a região oriental da Ucrânia pertenceu ao Império Russo, assim como a própria Ucrânia, durante séculos. E aquela é uma região que, para os russos, ela é extremamente importante, extremamente estratégica, sob o ponto de vista da sua autoproteção. Quando eu digo autoproteção, nós temos que dar, voltando um pouco ao passado, de modo especial na Segunda Guerra Mundial, e não se restringindo apenas à Segunda Guerra, mas à Primeira e às próprias guerras napoleônicas, a Rússia sempre foi um país extremamente visado pelas grandes potências da época e de várias épocas. E, de modo especial, vamos pensar na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas invadem a Rússia, a antiga União Soviética, no caso, e matam praticamente, foram mais de 30 milhões de soviéticos, de russos naquela época. Diante disso, o que a saída que esta nação encontrou foi ter realmente uma linha divisória em que bloqueasse as invasões, essas possíveis invasões do seu solo. Não se deve esquecer que a Rússia é o maior país do mundo, então foi alvo de cobiça de muitos países. Agora, o que nós temos vendo aí?
nós temos a Ucrânia que, sabendo dessa condição, não esqueçam, a Ucrânia e a Rússia praticamente eram a mesma coisa durante séculos. A própria Rússia surge, ou seja, o povo russo surge em Kiev, surge naquela região, aquilo que seria o grande Império Russo. Então, mas o que tem, como que a gente chega hoje, como que está sendo a narrativa em relação a essa questão das imagens e do que tem vindo para as redes sociais? É exatamente isso. Toda essa questão, que para os russos é importantíssima, simplesmente foi jogada do lado ao contrário, ou seja, não, os russos hoje é que são os monstros e os ucranianos são os bonzinhos. Não se pode esquecer isso. A OTAN, a Rússia quer a OTAN afastada dela e a Ucrânia quer a OTAN perto dela. Então o que acontece? Criou-se umas imagens que mostram exatamente o quê? A demonização de um país, no caso a Rússia, e a exaltação, a santificação de outro país, no caso a própria Ucrânia. Isso está muito claro nas redes sociais, isso está muito claro, por exemplo, nas mídias sociais, está muito claro nas próprias mídias televisivas, por exemplo. Professor? Então nós temos um país poderoso como a própria Rússia, e nós temos um país colocado como um país fraco, como um país oprimido, que é a questão da Ucrânia. Mas... Na guerra não existem bonzinhos e não existem pessoas más. Existe a guerra, existe a perda de humanos, de pessoas que são mortas, a torto e a direito, como nós estamos vendo. É óbvio que a invasão da Ucrânia é algo absurdo. Só que, por que cutucaram a onça com uma vara curta? Foi isso que aconteceu. Então, o presidente, por exemplo, da Ucrânia, ele se coloca, não, eu sou a favor, nós temos de nos unir à OTAN, mesmo sabendo que isso é um senão em relação à Rússia. A Rússia considera aquela região uma região estratégica. Então eu não deveria, enquanto presidente, fazer isso. É óbvio que, aproveitando essa ideia do próprio presidente ucraniano, o que a Europa, de modo especial a OTAN, com os Estados Unidos fazem? Vamos insistir, vamos buscar a guerra. Então essa guerra foi uma guerra, para mim, foi uma guerra construída, porque durante muito tempo a Ucrânia sempre gritou, olha, vamos fazer isso, e a Rússia ameaçava, invadiu a Crimeia, por exemplo, tomou posse da Crimeia, que para os russos era dela, e pronto, ficou aí. Agora, quando você coloca mísseis na porta da própria Rússia, opa, a Rússia não admite. E a Rússia está falando, olha, vocês estão indo contra aquilo que vocês prometeram lá atrás. Desde 91 começaram a expandir a OTAN e estão chegando no nosso quintal. Nós não vamos admitir. O que o senhor está dizendo, o que o senhor está dizendo é que a propaganda midiática está mais favorável à Ucrânia, é isso? Exatamente. Nós temos de lembrar o seguinte... Mas a Rússia sempre foi conhecida... Então, deixa eu complementar minha pergunta. Porque a Rússia, ela é reconhecida como um país que trabalha muito forte com essa questão da propaganda e principalmente com as fake news. Vide a participação dela nas eleições dos Estados Unidos, na eleição do Trump. E há uma indústria mesmo de produção de fake news na Rússia. E o que está discutindo agora é que parece que a Ucrânia, apoiada por outros países, está conseguindo fazer com que essa máquina da Rússia não funcione. O que o senhor tem de informação sobre isso? Eu não vejo dessa maneira. Eu não vejo realmente dessa maneira. Existe, sim, como você mesmo disse, uma própria indústria de fake news, uma indústria imagética e midiática comandada pelos russos. Sim, é inegável. Também existe uma máquina muito mais poderosa comandada pelos Estados Unidos também. Só que a questão toda é essa. Um lado só é visto. Vamos dar um exemplo. O Trump, por exemplo, ele não está criticando o Putin. Se existe essa máquina
e deve existir realmente de fake news, essa máquina também está a serviço do Ocidente quando lhe cabe, lhe interessa. A questão toda que nós levantamos em pesquisas é essa, é nós tentarmos estabelecer um meio termo. Eu não posso demonizar um país e santificar um outro sem conhecer a totalidade da coisa. Então, a questão toda que nós estamos levantando é exatamente essa. Nós não podemos dizer que um pai, a partir do momento, isso é muito nas nossas pesquisas, quando você pega e você diz que só existe um único inimigo, que só existe uma única pessoa terrível e má, e todas as outras são as boazinhas, opa, alguma coisa está errada. Porque na realidade não existe isso. Nós somos seres humanos e existem vontades e vontades políticas extremamente poderosas, extremamente grandes. Professor, é o Edson que está falando. Bom dia para o senhor. Eu queria, eu acredito muito no jornalismo praticado pela Bandeirantes e por grandes redes de televisão, mas eu queria fazer para o senhor uma pergunta até um pouco perigosa. Por exemplo, quando eu vejo no noticiário alguma coisa referente à TV Al Jazeera, por exemplo, que aparece um monte de risco que eu não entendo o idioma, eu sou obrigado a confiar na narração que vem junto. Como é que eu faço para poder identificar, então, se aquilo está sendo dito, se a tradução está sendo feita corretamente ou se é o interesse apenas do veículo de comunicação? Edson, você tocou num assunto extremamente importante, extremamente pertinente. Você não tem noção do que você falou. Eu sempre digo nas pesquisas o seguinte: nós temos a imagem. A imagem, para nós, é extremamente poderosa, a ponto de eu dizer que o homem é iconotrópico. Agora, quando a imagem vem junto com o logos, que é a palavra, cara, a imagem passa a ser verdade, passa a ser verídica, mesmo que ela seja mentirosa. O que você tocou é algo extremamente importante, porque nós temos aí uma outra questão, que é a questão do idioma, que é realmente um entrave. Só que o que acontece é o seguinte, vamos dar um exemplo usando a Al Jazeera. A Al Jazeera, normalmente, ela não produz noticiário só em árabe. Ela produz também noticiário em inglês. Então, por exemplo, eu acredito que é muito importante para aquelas pessoas que realmente querem conhecer a totalidade do fato, prestem atenção, eu não estou dizendo verdade, porque não existe verdade. Existem verdades, existe fato. O jornalismo tem de trabalhar com fatos. A partir do momento que o jornalismo vai trabalhar com opiniões próprias, ele deixa de ser totalmente jornalístico, porque ele não vai trabalhar com fato, ele vai trabalhar com um lado pessoal. Agora, o que você está falando é muito importante, porque nós temos de buscar várias informações e buscar outras palavras. Como você mesmo disse, está em árabe? Eu realmente não conheço. Nós temos muitas vezes de buscar informações ou buscar essas próprias redes que tragam uma linguagem que seja acessível a nós. No caso, o inglês. Caso contrário, realmente, nós podemos e muitas vezes somos levados a acreditar em fatos que não condizem com a verdade. É como se eu pegasse um recorte de uma imagem, colocasse uma legenda qualquer, pronto, o que eu faço? Eu transformo esse fato em verdade. Isso é fake news. Isso é fake news. Por isso, por exemplo, que as imagens vinculadas nas redes sociais, não só a imagem, mas a legenda, tornam-se virais. E essas imagens passam a se tornar uma verdade inquestionável. Nas mãos de pessoas não tão boas assim, nós podemos ver que a própria, entre aspas, verdade, ela passa por uma construção. Depende da pessoa que vai utilizá-la, né? Tá certo. Bom, eu quero agradecer ao professor Jack Brandão, pesquisador especialista em imagens, que falou conosco sobre a guerra da Rússia e Ucrânia. Muito bom dia para o senhor, professor, e obrigada por atender a equipe aqui da Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. Bom, gente, eu vou antecipar, nós vamos para o nosso intervalo e voltamos.